Olá, meus amigos, fiéis, companheiros, seguidores do canal do Misael Honório. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilhe para que possa nos ajudar e que essas informações possam chegar àqueles nossos amigos, companheiros que não têm acesso à informação. O vídeo de hoje eu quero falar com você a respeito de doença. Toda semana aqui em Bandeirantes, na fila do SUS, nos postos da saúde, na Santa Casa, no pronto-socorro, no São Lucas, está assim, ó. Todos os dias da semana as pessoas estão lá no médico para se consultar. Remédio, 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 e ninguém sara. Ninguém sara. E eu comecei a imaginar, a pensar comigo, porque nós somos seres pensantes. Nós temos cérebros, nós temos neurônios, é para pensar. E eu comecei a pensar, mas, meu Deus do céu, o tanto de remédio que esse povo toma todo santo dia, todo dia, 20, 30, 40, 50 pessoas por dia, e toma, e continua doente. Tem que estar alguma coisa errada, gente. Alguma coisa está errada nisso aí, porque os médicos, eles são profissionais, eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem o problema, aonde está o problema, e eles passam o remédio. Mas os remédios que todos nós temos tomados não combate a causa das doenças, e é sobre isso que nós queremos falar para você. Então permaneça até o fim. A doença que está nas pessoas não é Deus que coloca, não é o diabo, não é macumba, não é feitiço. Isso é história, é bobagem. Mas nós sabemos que as doenças nossas, em geral, elas surgem no ser humano pelo motivo de desequilíbrio interno do próprio ser humano. E também da nossa genética, que nós herdamos de nossos pais, com exceção dos acidentes automobilísticos, motos, ferimentos por arma de fogo, armas brancas e outros tipos de acidente mais que deixa a pessoa doente. Isso sucede porque nós, os seres humanos, nós somos extremamente sensíveis. Pensa bem, o modo da pessoa te olhar, o modo de falar, uma ofensa, o medo ou uma agressão física pode provocar as mais variadas reações no ser humano, começando pela depressão, crise do pânico, que se não forem tratadas, podem levar a sérias consequências, suicídio e etc. por aí afora. Assim sendo, eu comecei então a analisar que a verdadeira origem da doença só pode ser um trauma que nós temos dentro de casa. Cada um de nós temos um ou mais traumas que nós trazemos desde a nossa infância. Quando há caso de trauma, pode ser agressões físicas, verbais, agressões, quebra de equilíbrio, harmonia. Sabe aquela casa onde tem mais briga, grito, xingo? Ali, começa a surgir ali. Os traumas podem ser físicos também, através dos tóxicos climáticos, a mentalidade, o emocional, se você não tiver controle, o moral sua, sexual, psicológico, social, infeccioso e energético, que são energias negativas que você acaba puxando para você. Então eu quero dizer para você que todas as doenças têm na sua gênese um ou vários traumas. E quando esses traumas se afloram devido a um fator de um gatilho qualquer, ou seja, um fator desencadeado, deflagrador que acontece, pode surgir as enfermidades conhecidas.
que tantas vidas têm levadas, sabe? Preocupações. Os traumas estão arquivados aqui, ó, no nosso inconsciente e também na nossa genética, que herdamos dos nossos pais, avós e bisavós. Quando nós falamos de genética, eu estou falando dos nossos antepassados. E vidas passadas pode ser entendida como a vida dos nossos antepassados, pais, mães, avós, bisavós, tataravós e outras coisas a mais que vieram lá para trás. E também a vida do próprio indivíduo, a sua ou a minha vida. Segundo o princípio, até onde eu consegui entender, ela ainda pode ser gerada sobre duas hipóteses. Por exemplo, eu posso deduzir o seguinte, que os nossos traumas adquiridos nessa vida, além de causar as correspondentes consequências, poderão tornar-se causas de doenças nas vidas futuras. Eles podem herdar de nós, os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, nossos tataranetos, através das células nossas. Pode passar de pai para filho. Porém, um aspecto interessante que você precisa fazer muita reflexão é referente à vida que você tem levado. Corrida, sofrida, preocupação, contas, preocupação com filhos. As crianças, quando estão sendo geradas no ventre da mãe, elas já afirmam que as suas causas foram geradas dos seus antepassados. Quer seja dos seus antepassados ou da própria pessoa, da mãe, do pai, ou do próprio feto que está sendo gerado ali no útero da mãe. O exemplo disso, o câncer, o diabetes, deficiências físicas e outras doenças, síndrome de Down e outras mais. Todas as doenças implicam em perdas e desequilíbrio energético, que são energias negativas, que por sua vez são consequência dos traumas pré-existentes que você está vivendo ou já viveu. Pois todos nós somos energias complexos, somos poderosos e extremamente sensível, imperativo com todos os demais sistemas de energias, tanto positivas quanto negativas. E as evidências estão aí, ó. Basta você ir nas filas do SUS todo dia. Você vai ver que tudo do nosso corpo está ligado, em um interfere no outro, assim como um pode modificar o outro. Então, eu cheguei à conclusão seguinte: quando você tem um acesso ao seu inconsciente, você estará acessando o seu código genético que vem lá dos seus antepassados. Entende? Pai, mãe, vô, bisavô, tataravô. E todo esse mecanismo obedece às leis universais. E essas leis, elas são invioláveis, inexoráveis. Por exemplo, a lei de ação e reação, causa e efeito. Tudo que você faz tem uma reação. As enfermidades podem ser tratadas de várias maneiras. O tratamento mais utilizado hoje, em 2022, pela medicina alopática e cirúrgica, é o que trata o efeito da doença. Só o efeito. Esse monte de remédio que você toma só trata o efeito. A causa da enfermidade, não. Ninguém toca, ninguém comenta, ninguém faz nada. Mas nós temos aí a acupuntura, a homeopatia e várias cirurgias, várias medicinas que ligam com os centros energéticos meridianos, que são canais energéticos que trazem as energias positivas ou negativas, que você acaba puxando, sugando para você. E isso pode curar você
ou pode trazer mais doença para você. Então, o que que acaba acontecendo? Quando você começa a pensar negativamente, lembrar de traumas que você teve. Quem é que nunca teve um trauma na vida, lá no passado? Então você canaliza aquele medo para os dias atuais e aquilo ali acaba se transformando em doenças. O próprio organismo seu acaba transformando os traumas internos seu em doenças físicas. Por isso que é necessário que você trate dos traumas que você teve do passado. Mas você pode dizer, mas eu nunca tive trauma, mas às vezes a sua mãe e o seu pai teve, os seus avós teve, os seus bisavós teve, os seus tataravós teve, e você foi o herdeiro desse trauma, dessa doença, dessa enfermidade. E você pode passar para os seus filhos, netos e bisnetos, caso você não faça um tratamento. E a única maneira de você curar esses traumas seu é você fazendo uma regressão. Quando você faz essa regressão, você vai descobrir dentro do seu subconsciente aonde está o trauma que causou essa doença em você, que tanto tem judiado de você. E quando você repara aquele trauma que está dentro do seu subconsciente, miraculosamente a doença deixa de existir. Você entendeu? Um abraço a todos.